delas, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pulo 16, vamos para o capítulo 3 agora. Verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. O apóstolo Paulo, ele classifica a humanidade aqui em 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Se eu começasse me perguntando que tipo de pessoa você é, talvez alguém ia dizer: eu sou dos tímidos. Eu sou daquele tão tímido que, se o Senhor pregando olhar para mim, esperar 5 minutos ou olhar em mim, eu já quero me afundar no banco. Não, eu sou dos extrovertidos. Eu sou do conversador, do falante. Não, eu sou do mais calado. Mas o apóstolo Paulo aqui, espiritualmente falando, classifica a humanidade em 3 tipos de pessoas. No verso 14 você vê, ele começa apresentando o primeiro tipo. O homem, o que? Natural. O segundo tipo é o homem espiritual. E por fim, o homem carnal. Esses são os 3 tipos, as 3 classificações que o apóstolo Paulo faz. E qual é o parâmetro que ele usa para classificar a humanidade nesses 3 níveis, nesses 3 tipos de pessoas? O relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o parâmetro. E o primeiro tipo ele chama de homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que não tem nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Zero. É aquela pessoa que vive a vida. Sabe o slogan dele, a música que resume a vida dele é: vida deixa-me levar, vida leva ele. Vai com a multidão, não se preocupa com espiritualidade, com eternidade, com salvação, com Deus. E a maioria das pessoas vivem assim. Vivem, dormem, acordam, trabalham, voltam para casa e resumem a sua vida aos dias que vivem nessa terra e querem aproveitar o máximo, porque a filosofia é sentir prazer. Essa é a filosofia que sempre rege a vida. Quanto mais prazer, melhor. Aproveite o momento. Esse é o homem natural. Não tem nenhum tipo de preocupação com a espiritualidade, com a vida eterna, não tem relacionamento com o Espírito Santo. O segundo tipo é o oposto dele. É o homem que Paulo chama de homem espiritual. É aquela pessoa que, ao contrário do homem natural, tem um relacionamento íntimo, profundo, intenso e crescente com Deus e Espírito Santo. Esse é chamado de homem espiritual. Desenvolve uma amizade com Deus e Espírito Santo. Mas existe aquele que para mim é o pior tipo. Talvez o intermediário, o coluna do meio, que Paulo chama de o homem carnal. O homem carnal. Por que eu digo que ele é o pior? Porque o homem carnal é aquela pessoa que tem um relacionamento parcial com o Espírito. Tem momentos de busca, de relação com o Espírito Santo. Ou pior, tem um relacionamento fingido, aparente, de faz de conta com Deus, Espírito Santo. Esse é o que Paulo chama de homem carnal. Você pode talvez dizer assim: pastor, então esse não é o nosso caso, que se estamos na igreja, nós não somos natural. Porque se o natural é aquele que não está nem um pouco preocupado com espiritualidade, com vida eterna e salvação, ele não viria a uma igreja buscar a Deus. Então nós somos
espirituais. Paulo não ia chamar de carnal cristãos. Você prestou atenção? Onde foi que a gente leu isso? Quem ele chama de carnais? Volta para o capítulo 3. Paulo diz que ele gostaria de poder falar com eles como a espirituais, mas eles ainda eram o quê? Carnais. Eles quem? Os mundanos, as pessoas que viviam sem nenhum compromisso com Deus? Claro que não. Para quem Paulo escreve essa carta aqui? Para a igreja, para os santos, é assim que ele se refere, né? Aqueles que resolveram entregar sua vida a Deus, aos santos da igreja de Filipe, aos santos da igreja em Colossos. Ele escreveu para a igreja, e ele disse que queria falar uma mensagem mais profunda, mais sólida para eles. Só que ele não podia, porque eles ainda não eram espirituais, eles eram o quê? Carnais. Ou seja, é possível que eu esteja falando aqui para carnais do século XX. Pessoas que estão na igreja, que talvez exerçam funções na igreja, mas que é triste dizer que tem um relacionamento parcial, momentâneo com o Espírito, ou até pior, tem um relacionamento fingido, aparente, de faz de conta, para enganar o povo, a multidão, com o Espírito Santo. E alguém pode estar pensando, pastor, mas para que o senhor está falando tanto de Espírito? Então, qual é a necessidade? O importante é Jesus, então, como se eles fossem antagônicos, né? Inimigos. Talvez alguém até meio preconceituoso possa estar imaginando aí, será que esse pastor, antes de ser adventista, ele não era meio ali pentecostal? Você só está falando de Espírito? Nunca foi. Era de uma outra igreja, sim, mas de uma linha teológica conservadora, tradicional, não da linha pentecostal. Mas se você está questionando aí a importância do Espírito Santo, abra sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Depois a gente vai voltar aí.